1-0, o placar fica diferente, Zé, do que a gente imaginava por conta das goleadas que aplicou na Libertadores, mas não dá, o Facincani falou aqui antes do intervalo, para fazer nenhum tipo de crítica, porque ganhou de 1-0, né? Tá no caminho da primeira lugar na classificação geral. Boa tarde, Dani, Pedro, Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé. O cara mais educado dessa mesa. Verdade, ele fala Mais o nome educado dessa do mundo. mesa. Obrigado. Ele fala o nome de todos. Eu também. Fala o pessoal da câmera, da câmera. Quem que tá lá? É o Flecha, Edinho, o Kid e filho do meu grande amigo Nelsinho. E o O pessoal Torone? do Twitter tá pedindo E o boa Torone? tarde, tá difícil. Boa tarde a hoje. todos aí do Twitter também. A Ivana, ao Marcel, a todos aí. Boa tarde a todos. Nossa, pronto, calma, Ivana, fica tranquila. Vai descer aqui, hein? A Ivana, o braço dela é Em pesado. em relação ao Palmeiras, eu acho que o jogo, todo mundo esperava um resultado maior, né? 2-0, 3-0. Nós mesmos aqui, nós colocamos Eu ontem falei um placar, 5-0. Eu um placar também. maior. Mas acho que, não, é como o Facincani falou, não tem nada de anormal, uma vitória. O Palmeiras continua forte na competição, invicto, né? Um bom tempo. Isso mostra... 100%, né? Como nós falamos sempre, agora nós estamos falando sempre sobre o Vitor Pereira, né? Sobre o conhecimento do elenco, a forma como ele mexe na equipe. O Abel tem isso, né? O Abel consegue mexer na equipe, manter uma qualidade de jogo, pelo menos uma mínima qualidade de jogo. E aí você vê a capacidade que tem. Por exemplo, ontem o Gabriel Menino entrou, depois de muito tempo entrou, jogou bem. Eu acho que passou um recado, né? O Danilo, não precisa nem falar, né? Ao concurso, esse menino, por mais que a dona Leila fale, né? Não, ele vai ficar. Olha, é difícil, hein? Porque chama muita atenção o que ele vem fazendo. O Scarpa também. Então é chovendo molhado, né? Falar do Palmeiras sobre o time competitivo que ele é. E a Libertadores, é como eu falei, acho que é o time a ser batido. Acho que ontem tem uma retranca ali, né, Facinca, do Emelec, que segura um pouco também esse Palmeiras. E o Abel, a gente esperava que ele entrasse com o time completo, era informação durante o dia. Ele entra quase completo, vai. Ele bota ali 6, 7 jogadores titulares, mas descansa alguns pensando na sequência. Fez bem, eu acho. Sim, é importante. Um beijão pra você, Dani, Sormani, Zé, Pedro, fã de esporte conosco também. Falou o nome de todo mundo, isso aí. 5 titulares, desculpa, eu coloquei um a mais. Sim. Meio time, que a gente tem falado aqui, a sequência do calendário, o próprio Abel também tem batido nisso, e ao mesmo tempo, em alguns jogos ele forçou os atletas, agora recua um pouquinho, sabe que a vida na Libertadores está muito mais ganha. E é interessante pelo seguinte, quando ele coloca titulares contra o Juazeirense, e nós aqui, talvez fomos unânimes ao dizer que não era necessário... Opa, quase unânime. Eu entendi. Você entendeu? Então, dá para compreender em cima, então, no que você falou, que era um jogo que, por mais que o Palmeiras fosse muito favorito, tem um certo risco. Porque era um mata, podia perder, tá fora, cai da Copa do Brasil, teu exemplo do ano passado. A Libertadores, o Palmeiras tem, entre aspas, 6 jogos, né, dentro de uma fase de grupos contra adversários menores. Mas, assim, o Palmeiras perder para o Juazeirense... Seria uma tragédia, independentemente do time que jogasse, titular ou não, mas, enfim, o Palmeiras é muito mais forte. Mas você ainda tem uma vírgula de explicação de ser um jogo muito mais arriscado do que 6 jogos de Libertadores, que tudo bem. Você tem um tropeço contra o Petroleiro, por mais anormal que seja, mas você ainda tem 5 jogos a recuperar dentro de uma fase de grupos. O Palmeiras não tem um mata-mata na fase de grupos da Libertadores, como é uma Copa do Brasil, que uma zebra pode acabar colocando fora. Então, ele foi muito mais nessa margem de segurança para resolver. Mas, independentemente de tudo, o Palmeiras tem tido esse trabalho, esse cuidado nesse momento, nesse mês, de... ao mesmo tempo em que ele tenta forçar em alguns jogos do Brasileiro, um ritmo mais forte, mas o nível dos adversários um pouco maior. Mas também, Dani, eu não vejo o Palmeiras jogando numa rotação de 100% alta. Eu vejo o Palmeiras entendendo a situação. Vejo o Palmeiras conseguindo se dosar, porque ele sabe que o segundo semestre vai ser muito agressivo, vai ser um segundo semestre de disputa de Copa do Brasil, de oitavas de Libertadores iniciando, de reta final de Brasileiro com o time precisando e talvez disputando as principais posições e quem sabe até um título nacional. Então, compreendendo muito bem esses mecanismos para não se arrebentar agora em jogos que, não vou dizer que são inúteis, muito pelo contrário, mas que não vão resolver a vida da temporada, para, assim como foi no ano passado, assim como foi em 2020, com esse calendário mais enxuto, chegar de peito cheio nas principais competições para decidir. Ô, Facinca, boa tarde a você, ao Sormani, Zé. Boa tarde. Fã de esporte em casa, um beijo para nossa boneca aqui, sempre muito fina, tranquila. Nossa.
um doce de menina. Eu sei, Pedro. Mas eu tava pensando aqui, o jogo de ontem 1-0, né? Em tese, o Sormani até brincava ali dentro, né? Voltou a ser um jogo meio chato de ver, né? Mas eu fico pensando, eu acho que não foi a melhor exibição, quando a gente pega para pensar em Palmeiras de Libertadores. Sim. Goleia. Ontem igualou o recorde de gols do River, um time numa fase de grupos, igualou a sua melhor campanha, 5 vitórias em 5 jogos lá de 68, né? Sim. Se não me engano, então assim, é importante. Agora, tentando olhar algo maior, não tropeçou, bateu as metas que queria, avança para ter, muito provavelmente, a melhor campanha na fase de grupos, decidir em casa, decidir no Allianz, que é muito importante, até uma semifinal, e fecha uma sequência aí que eu imagino, né, que ele vinha esticando a corda ali, você até comentava aqui no programa, ele se resolve na Copa do Brasil, ele garante muito provavelmente, deixa muito bem encaminhada a melhor campanha da fase de grupo da Libertadores, ele volta a vencer no Campeonato Brasileiro, e agora ele tem Juventude, né, fora de casa, depois de uma partida contra o Tátira, praticamente resolvida em casa para carimbar a situação da Libertadores. E ontem 1-0, por mais que seja essa burocracia que o Sormani fala, não encheu os olhos, não foi legal, é um time que encarou uma retranca muito forte, muito interessante, quase que um ônibus ali estacionado, criou 21 situações, finalizou 7 vezes no gol, das 21 finalizações que teve. Então, não acho que seja de todo ruim, não. Um time que por muito tempo tinha dificuldade de ter a bola e criar, né, Facinho? Claro. Quando tinha a bola, não sabia o que fazer. Ontem esbarra numa retranca, mas sem mecanismo. Tentou fazer alguma coisa, conta mais uma vez com a fase brilhante do Danilo, não é por acaso, estar atento, estar bem posicionado. Então, acho que o Palmeiras que oscilou e gerou questionamentos em algum momento se era só um ponto fora da curva ali com times mais fracos da Libertadores e teve alguma dificuldade no início do Brasileiro, o Palmeiras acho que volta a trilhar uma situação um pouco mais positiva. Os dois próximos jogos vão confirmar isso ou não. Só que eu acho que o balanço é positivo, Facinca, embora tudo que você tenha falado desse período agora de sequência um pouco mais intensa, que começa a preocupar, lá na frente vai disputar títulos sim, a gente sabe, se nada de muito estranho ocorrer. A Leila fala em permanência do Danilo até o final do ano, então é um elenco que vai se manter muito competitivo. Acho que o balanço é positivo, embora não tenha rolado um 4-0, 8-0, 7-0 de ontem, gente chegando, mas acho que é interessante, não tem muito o que lamentar o torcedor do Palmeiras no momento. Eu tenho que comemorar, né? Porque o Danilo, desde que ele é convocado para a seleção brasileira, parece que acende, né? Melhora ainda mais o futebol. Tanto que são 3 jogos consecutivos já, não é? Juazeirense, Bragantino e agora o Emelec. Desde que foi convocado. Que ele marca. Jogou e ele faz um gol, né? É um negócio impressionante como parece também que esse chamado para a seleção, a gente viu a alegria dele no dia da convocação, acendeu mais o futebol, não que precisasse. É verdade, Dani. Beijão para você. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Facincani. Muito educado, né? Boa tarde, rapaziada aí que tá atrás. Ele não tinha falado ainda? Não tinha. E hoje ele largou boa tarde, companheiro. Foi uma honra, viu? Fui falando. Boa tarde, fã de esporte também. Se tivesse relação, eu citava todos, mas não dá, não ia dar tempo. Bom, é o seguinte, o Danilo, pra mim, eu sou fã desse moleque, entendeu? Esse moleque, pra mim, é muito fora da curva. Muito. Embora a Leila, dona Leila, né, tenha dito que ele não vai sair, aí chega uma hora que é o desejo do jogador, entendeu? Por mais que você faça um plano de carreira, que ele venha ganhar aqui no Brasil, que ele poderia ganhar lá, ou que ele vai ganhar lá futuramente, como acontecia com o Neymar, na época do Santos, chega uma hora que o jogador quer ir embora. Porque jogar na Europa é como jogar na NBA. Você tem jogador de basquete no mundo inteiro, que tem ligas fortes, né? Na Espanha, a própria Euroleague também é forte, mas o sonho dos caras é jogar na NBA. É o sonho, como diz o Facincani, o creme de la creme. Claro, né? É o Pedro. O Pedro. Eu não falo francês. No biquinho. Creme de la creme. Entendeu? Eu não falo francês. Eu tenho medo quando vocês começam um programa muito bem-humorados, assim, eu não juro. adianta nada, que nem o Zé fala, performar só no Brasil. É importante performar na Europa também, entendeu? E esse menino, pra mim, é muito fora da curva. Olha, é uma das maiores revelações que eu vi nos últimos tempos. Ele está em todos os lugares do campo. Todos os lugares, todos. Ele não cansa nunca. Como diz o outro lá, parece que ele tem 2 pulmões. E tem. É claro, óbvio, mas teve um que falou assim. Parece que tem, né? Parece ter 2 pulmões, todo mundo tem. O Sormani levanta um ponto. Assim, claro que a gente sabe, Dani, né, só que para falar, diga. que é uma coisa que eu queria dizer, o Palmeiras não perde há 11 jogos. São 8 vitórias e 3 empates. Até comentava com o Pedro, que eu achei um pouco chatinho, né? Eu não sei se eu estou sendo exigente pelo que eu via do Palmeiras. Você é um homem muito exigente. Gols. E na Libertadores são 13, tá? Exatamente.
Mas as chances foram criadas, né? Pegou uma retranca forte, como você falou. Tá bom, não é o Emelec, não é um Pareceu um Vasco ali do nada. Entendeu? É isso. Como é que é? Pareceu um Vasco ali do 18 nada. pontos em 2001. Sequências positivas na Libertadores. Mas você se emocionou, Não, Pedro? que isso é antigo, hein? Isso é antigo, hein? Não é de Você agora, viu, não. Zé? Quando tá errado, é coração. antigo. Não, 21 anos. Mas o Palmeiras faz um 2022 tá muito legal. Só espero que os gols voltem a sair. Voltem a sair os gols, entendeu? Porque eu sou o cara que gosta de ver gol. Eu gosto de ver gol. Esse negócio, centroavante que abre espaço, a gente manda pra Avenida Rebouças para resolver o problema do trânsito na hora do rush. Ela tem que mandar para tudo quanto é lugar, porque o trânsito não... Tá ruim, né, Zé? Ah, Ô, Danilo, mas sabe, você falou do Danilo, sabe um negócio que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha? Até se Facincante tiver alguma informação. Ela fala o Danilo fica, né? Na entrevista ontem, ótima, do Mendel ali no campo, antes do jogo, ela fala o Danilo fica. Mas o Danilo fica, pra mim, não quer dizer que ele não pode ser vendido. A gente tem uma série de vendas que você faz a negociação, condiciona, estabelece uma data X de saída. Se ela vai condicionar uma venda a uma permanência até o final dessa temporada, que estamos dizendo ali, né, meio de novembro, tudo bem. Agora, cravar o Danilo fica, a gente não sabe, né, o caminhão de dinheiro, a necessidade, se alguém vai pagar a multa. Desejo do jogador é que mais vai pesar aí. Não sei, né, Facicano, mas parece que é muito mal você lá. condicionar uma data de saída. Não é que não se vai vender. O Danilo é um jogador de nível Pedro, para fora do Brasil. O Palmeiras, pela administração que tem, pela parceria que os torcedores mostram nesse momento, o estádio está sempre cheio. Então tem o sócio avante, que gera dinheiro, bilheteria, a venda de souvenirs, como gosta de dizer o Facicani, né? Sim. Produtos licenciados. O Palmeiras, do ponto de vista de financeiro, ele vai muito bem, obrigado. A saúde financeira do Palmeiras é muito boa. Mas eu acho que tem um recado aí, Sormani. Mas eu não acho que ele precise vender o Danilo, entendeu? Mas vai chegar um momento que o Danilo vai querer ir O embora. negócio... Não, assim... Então, Imagina, todo mundo... chega lá o recado. Real Madrid, o City, o Bayern, o Liverpool. Mas eu Esses acho que times pra passar acenam pro pra ele e falam, Facinca, eu quero ir, pô. O recado Zé? é Você exatamente jogou bola, pô. esse. Porque o recado que fica pra mim é assim, eu não quero vender, eu não tenho essa necessidade. Então, se você quer tirar, não me vem com o dinheiro de bala aqui, não. Exato, exatamente. Quanto que é a multa dele? Eu não sei de cabeça. A produção... a Ivana tá passando aqui, ó, 100 milhões. 100 milhões. Não, é isso. O Palmeiras tem muita ciência. O Danilo Mas teve é um aumento empresário recente pessoal. de salário, até por causa do acréscimo dessa multa, em que houve essa postergação e em relação a isso, quando você aumenta a multa, naturalmente é por causa... E a dedução é de acordo com o salário do jogador. Então, ele está muito seguro. Não, ciência... Para fora, não. Essa conta só vale para o Brasil. Para fora, você pode dar o aumento que você quiser para o jogador. Se você resolver colocar no contrato dele que ele vai ser vendido por 20 milhões de euros, ele vai, independente do salário dele. Mas eu entendo o que o Facinca fala. A multa, às vezes, ela extrapola muito, porque você tem um jogador que ganha, às vezes, 5 mil reais. Ele veio da base. Isso. Você não consegue estabelecer uma multa porque de de 100 acordo- milhões de euros sem equiparar. sim, Isso Não, é um não, resultado. para fora, não. Não, a gente está falando futebol brasileiro. Não, mas o Danilo não vai ser vendido para ninguém no futebol brasileiro. Quando a Não, gente fala não, em só, venda, mas a gente está falando fala para a Europa. Pelo que eu entendi, o Facinca falou Não, do aumento não, salarial não. quando da nova multa aqui. Sim. Do Palmeiras, do contrato É o do seguinte, Palmeiras. deixar bem claro para o fã de esporte. Para fora, você estipula o valor que você quiser. Para dentro é essa conta aqui. Quando eu falo dentro, é vender para um time no Brasil. O time do Brasil vai lá e deposita. Acompanhar é o essa aumento. conta que acompanha o salário, etc e tal. Para fora, você põe quanto você quiser. Entendeu? Mas eu acho que o Sim, ponto do mas o que o Facinca é outro, Palmeiras- né? não, Assim, o que- se a não. sua multa vai ser tão alta, o seu salário não pode continuar baixo. Exato. Mesmo você colocando esse valor para fora, você põe algo proporcional ao seu aumento e caminhando junto com aquilo que você recebe aqui no Brasil. Você não pode ter uma disparidade de, por exemplo, ter uma multa para fora de 10 milhões, mas aqui é para 350 milhões. Não, você caminha, né, com a mesma proporção, racional, é verdade, você não vai colocar também uma multa para fora de 500 milhões de euros, você sabe que vai vender o cara por 25. Você põe algo que vai girar em torno do... Vamos entrar num acordo. ele vale no mercado. Exato, claro, não tenha dúvida. Então, o que, assim, conversando com pessoas ligadas ao Palmeiras, todo mundo tem a ciência de que ele vai sair. O Danilo vai jogar na Europa. Agora, vai jogar mediante ao fim da temporada completa. O Palmeiras dificilmente, o próprio Abel sentou. Um dos acordos do Abel para a renovação de contrato nesse ano foi: não desmancha o meu time em meio a competições. O que Ele não já impede falou isso do o que impede Veiga. uma negociação no meio do ano. Isso só exatamente. entrega no final do ano. Não desmancha o meu time. Como aconteceu com o Gabriel Jesus. O ano passado foi a mesma coisa. A história do Felipe Melo, a história do William, a história do Jailson. Em abril, o Palmeiras anunciou que não ia renovar o contrato. Mas Mas vai ser ficaram até o fim agora. do ano. Não, vai assinar pré-contrato. Ele falou:
fiquem até o fim. A história do Gustavo Scarpa. Depois a gente até pode falar mais a respeito desse assunto. A gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Você quer ir embora? Tudo bem. Dezembro. Termine a temporada. Existe um planejamento, existe até um foco. O Palmeiras trabalha muito com esse mental do dia a dia e o Danilo é um dos grandes exemplos do próprio Abel no Palmeiras de que, independentemente do bom momento, o cara não perde o foco, como outros garotos perderam. Essa pergunta que está aqui na tela é boa, Zé. Antes de te ouvir, eu quero só colocar a Leila para a gente mostrar a entrevista feita pelo Mendel. Dona Leila, como disse Sormani. Dona Leila, tia Leila. Depende do tamanho do carinho que você tem pela Leila Pereira. Mas roda a Leila aí, porque ela fala isso, né? Que não quer vender o jogador, pelo menos neste momento. Gente, no meio do ano, o Danilo fica, tá? Pode cravar. Posso cravar. E aí a tia Leila, meus empresários aí, o clube aí acerta lá o que eles acham lá e eu ainda não sei de nada. Então, já que ela sabe, então deixa ela... O que ela falou, tá falado, né? Eu acho boa essa entrevista dele. Sim, claro que ele tem que saber o que vai acontecer da carreira, mas eu acho boa no seguinte sentido, Zé. Ele está preocupado em jogar bola. É o que me passa quando ele diz isso. Sim. Não, mas eu acho que é o mais importante, né? Saber que, ele falou, meus empresários estão conversando, eu tenho que fazer o meu papel, a minha função. Mas ele sabe também exatamente aquilo que ele representa para o Palmeiras. Não é porque ele é jovem que ele não tem esse entendimento. Na juventude, muitas vezes, esse ímpeto da juventude te leva a fazer o que ele está fazendo, né? Um jogador que corre o tempo todo, 90 minutos, um jogador que tem uma personalidade, uma confiança para jogar impressionante. E ele sabe, eu estou jogando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele sabe o quanto ele é importante para a equipe do Palmeiras, né? E os jogadores também demonstram isso quando jogam ao lado dele. É impressionante como o time do Palmeiras fica mais leve, respondendo a pergunta aí que é peça crucial. Não, eu acho que o Palmeiras tem pontos que são importantes, pilares importantes. O Everton no gol, Gustavo, Danilo no meio-campo, Rony e Dudu no ataque. Esses caras, para mim, são importantes. O único que não começou ontem foi o Dudu, né? Mas eu acho que o Dudu e o Rony, eu acho que eles são as referências ali pro ataque. Eles mudam muita coisa. O terço ofensivo, Zé? Não, no ataque. Eu gosto de terço ofensivo. Não... porque apareceu na tela outro dia, eu queria só entender. Eu acho que o Veiga tem a sua... Não, apareceu agora também. Eu acho que o Veiga, falando do Facincani, eu acho que o Veiga tem a sua importância. Muito. Mas eu acho que esses caras, eles atingiram uma maturidade, vamos dizer assim. Mas se ele saísse, não cai o rendimento do todo? Então, mas aí é isso que eu ia falar. Sai o Danilo, você tem ainda o Dudu, você tem o Rony, você tem o Gustavo. Não vai jogar da mesma maneira, porque são características diferentes. Mas se o Danilo sai, quem entra se o Jailson se machucou? Agora não sabe, né? Primeiro que o Jailson nem tem a característica do Danilo em termos de ok, mas é um volante. É um volante. É o Palmeiras no lugar dele. O Palmeiras não tem essa peça. Não é? Ué, não é um menino? O Fabinho, infelizmente, hoje é a quarta, quinta opção, porque é um garoto. A opção imediata é o Atuesta. Por exemplo, Santos e Palmeiras na vida daqui 3 rodadas. O Danilo não vai jogar. A CBF não adiou o jogo. Vai estar na seleção. Vai estar na seleção. Quem é que você acha que joga? O Atuesta. Atuesta. Que está em outra rotação. Vai dar? Uma curiosidade, você falou sobre o Danilo e o Facica falava rapidinho sobre comportamento. O que você falou aqui na entrevista era bom, hein? Não vendo, é não sai. Porque fica. Ele fica. É uma questão de negociação. Claro. Posso até vender, mas ele fica, turma. Pode ficar tranquilo, aberto. Qual foi a última grande venda que o Palmeiras fez e como que foi a negociação? Gabriel. Entregou depois. Só um ponto do comportamento que ele fala, a gente lá no Allianz essa semana conversando, a diferença de comportamento do Danilo com outros meninos e como ele se preocupa, ele foi convocado. E quando ele é convocado, ele recebe aqueles parabéns dos companheiros, ele começa a conversar com a turma do staff. Ele vai atrás dos companheiros. Aí ele começa a conversar com a turma do staff. A primeira preocupação dele é, como é que eu chego lá? Tô meio... Só falar com o Everton, pomba. Então, assim, a preocupação de saber como chega, saber como sai, saber como se comporta, é um outro tipo de coisa. Não é que... Como você iria? Você é convocado. Como você iria? Eu iria de paletó e gravata. Danilo? Eu iria de paletó e gravata. Tá na sua idade do Danilo? A paletó e gravata. Mas hoje não está muito diferente disso, não. Quando chega para um lugar de frio, a maioria vai bem arrumada. Os amistosos agora nem sempre o Sormani, o Zé e o Facica vão ter a compreensão de entender a combinação. Nem sempre. O Zé gostava muito da... Eles não entendem muito de moda, mas eles chegam bem arrumados, tem um grau. Peraí. Você pode contar a história do Nuno, que você jogou na Grécia, na Turquia.
Que eles... Não. Ah, não foi você, não. Foi o Djalma. Ih, rapaz, Deixa eu voltar pra seleção. Foi o Djalminha. Deixa eu voltar para a seleção. Então, Danilo, eu posso... Zé, depois eu dou meu testemunho em relação a isso. A sua primeira colocação. O Danilo estava preocupado e querendo escutar a gente mais vivida no futebol do Palmeiras, de como ele chegava. Pô, o que eu faço? Como eu chego? Tem que falar. E ele já preocupado, pô, com um possível encontro com o Casimiro, que ele tem uma relação. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso diz muito do Danilo e do comportamento dele. Não é que ele simplesmente virou e falou, agora eu sou o cara aqui, lá, eu vou chegar de peito aberto. Eu acho isso muito interessante. Pequenas coisas do dia a dia, que o Zé sempre fala que isso acaba mostrando a nós, ao torcedor, ao público. Então, até passando para você, como é que foi a tua primeira chegada Eu acho lá? que essa preocupação dele demonstra como ele é de personalidade, de cabeça, de pés no chão. Eu gosto muito né? de vê-lo de saber exatamente ele é muito simples, né? como você tem que se comportar perante esses caras que são referências. Eu vou dar meu testemunho Você aqui. chegou como, Zé? Não, eu vou dar uma testemunha. A primeira vez que eu fui convocado para uma seleção brasileira foi... Principal. Não, vou contar para o senhor entender como é que... É rapidinho. Eu jogava salão, todo mundo sabe que jogava salão, e eu jogava... Sempre joguei categoria acima da minha. E fui jogar o Campeonato Brasileiro de Juvenil. E o time era eu, Sandrinho, Fernando Diniz, Guto, tal, pela GM. Nós somos campeões brasileiros. E eu fui com meu pai ao Corinthians para falar, olha, eu vou ter que viajar, ficar 2 meses ausentes, né? E não vou poder treinar. Sim. Aí falaram, não, você não vai? Eu falei, não, vou porque era o futebol de salão que me mantinha e que pagava o dia a dia, né? Para poder pegar ônibus, essas coisas todas. Para chegar ao treino. Isso. E aí fui jogar, quando voltei, recebi a notícia que estava suspenso por tempo indeterminado. E nessa suspensão, porque eu fui jogar salão. Ele obedeceu. E nesse tempo de suspensão, eu fui convocado para a seletiva do Sub-17. O Sub-17, você tem o primeiro e o segundo ano. Então, eles já começam a fazer a preparação do primeiro ano, no ano seguinte, para se tornar o segundo ano e ser o time titular. Sim. O Corinthians não me avisou. Porque eu estava suspenso, o Corinthians não me avisou. E aí eu fiquei sabendo através do meu amigo Jefferson, que jogou depois. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim treinar salão. Ele falou assim, não, você tinha que estar no CT da Portuguesa, porque você foi convocado para a seletiva da seleção brasileira. Chegou esbaforido. Não, agora já não dá mais. Não, eu nem fui, porque não sabia, já tinha sido, estava na hora do treino. Aí meu pai foi até a CBF, né? Foi a CBF, não, escreveu uma carta, a CBF entendeu, explicou o motivo e tal. A minha primeira convocação na seleção brasileira, depois dessa, 1994, o Brasil ganha o tetracampeonato, primeira convocação pós-tetra. O Neymar também foi pós-Copa, hein? Parece. Aí, imagina, chegando, vestiário, Romário, Dunga, Bebeto. Branco, Bebeto, Márcio Santos, Mauro Silva, que eu olhava muito o Mauro Silva e Dunga jogando. Então. Aí eu cheguei assim, aí o Dunga passava assim, eu... Você chamava ele de seu Dunga? Não, ficava assim e tal. Então você fica com medo, eu não sei agora, essa geração é diferente, né? Mas a gente ficava com medo de falar, a gente ficava com medo de se comportar. Meio física. Como esses caras vão nos receber, né? Como esses caras vão